Minha fé precisa de mim pra viver o amor sem fim. Só a Escritura vai me guiar, a palavra de Deus vai me sustentar. Além de Escritura, somente pela graça, somente pela fé, minha vida se refaz. Somente Escritura, somente pela graça, somente pela fé, em Jesus encontro paz. Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num conjunto específico de leituras bíblicas, sabe? As que são indicadas para 7 de setembro de 2025. É o 13º domingo depois de Pentecostes, segundo o material que a gente recebeu chamado Minha Fé. Vamos mergulhar nisso. Exato. E é sempre um exercício fascinante, eu diria, observar como esses textos que vêm de épocas e contextos tão diferentes dentro da Bíblia podem dialogar, né? Uhum. Às vezes eles se completam, às vezes mostram um contraste que faz a gente pensar, vamos ver o que surge desse conjunto aqui sobre fé, vida, as escolhas que a gente faz, pelo menos como esses textos apresentam, né? Ótimo ponto de partida. Então vamos lá. Primeiro texto, Salmo 1. O material Minha Fé associa ele a uma pergunta bem fundamental: como posso louvar a Deus? E o versículo-chave que eles destacam é o segundo. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essa palavra prazer, ela salta aos olhos, né? Muitas vezes a gente associa a lei com dever, com algo pesado. Sim, obrigação. Exato. Mas o Salmo começa falando de prazer, de deleite mesmo. E o caminho para cultivar esse prazer, que parece ser a raiz do louvor verdadeiro, é a meditação constante, dia e noite. Eu até pensei numa analogia, tipo atleta, músico, mas talvez seja mais fundo. Não é só gostar da prática, mas achar um contentamento na essência dessa lei. O que você acha dessa ênfase toda no prazer? Olha, acho que você tocou num ponto central. Essa associação de prazer com a lei do Senhor é de fato meio contraintuitiva para muita gente hoje, que vê lei só como restrição. Pois é. Mas aqui, lei do Senhor, Torá em hebraico, é bem mais amplo que um código legal, sabe? Inclui instrução, ensinamento, a sabedoria de Deus revelada. O Salmo está sugerindo que mergulhar essa sabedoria, pensar sobre ela sem parar, não é um peso. Mas é uma fonte de alegria profunda. Quase como achar um manual para viver bem, sabe? Uma vida alinhada com o que Deus propõe. Então meditar dia e noite não seria uma tarefa chata, mas uma busca constante por essa fonte de alegria, de sentido. Exatamente. É a imagem de alguém que achou um tesouro de sabedoria e não se cansa de explorar. O prazer vem do entendimento, da conexão com essa verdade que a pessoa percebe. A oração que está lá no material Minha Fé pega isso bem, né? Fala da alegria de meditar na tua verdade e pede para sempre encontrar prazer em estar contigo. Faz sentido. Então o louvor que nasce daí não é algo forçado. É uma resposta natural a essa experiência de prazer, de conexão que se acha na reflexão sobre os caminhos de Deus. É uma disciplina que acaba gerando prazer, e um prazer que, por sua vez, sustenta a disciplina. É um ciclo interessante. Essa dinâmica entre prazer e disciplina é um ângulo bem interessante para pensar o louvor. Bom, saindo dessa reflexão mais pessoal do Salmo, vamos para uma escala maior, mais histórica, com Deuteronômio capítulo 30, versículos 15 a 20. A pergunta guia aqui é: o que o povo de Israel deveria fazer? E o versículo 19, nossa, ele é de uma clareza cortante. É forte, né? Muito. Diz assim: eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. O jeito como essa escolha é colocada arrepia. Sem meio termo. Vida ou morte, bênção ou maldição. E a ordem divina é clara: escolham a vida. Um impacto gigantesco. Contextualizando um pouco mesmo que o material não detalhe tanto, tradicionalmente essa fala é do Moisés no momento chave, antes de entrar na Terra Prometida.
É um discurso de renovação da aliança. E aqui talvez valha explicar rapidinho. A aliança, nesse contexto bíblico, é um pacto, um acordo profundo entre Deus e o povo, com direitos e deveres para os dois lados. Entendi. Um pacto sério. Exato. Então, essa escolha não é abstrata. Escolher a vida significa escolher continuar fiel a essa aliança. E isso se traduz em quê? Em ouvir a voz de Deus, amar a Deus, seguir os mandamentos dele. Certo. Então, a vida e a bênção estão ligadas diretamente a ser fiel a esse pacto. Precisamente. E o contrário também vale. A morte, a maldição, seriam as consequências de quebrar essa aliança, de ir atrás de outros deuses, ou como a oração do material sugere, seguir o próprio querer em vez da vontade de Deus. A passagem deixa muito clara essa relação de causa e efeito. Obediência à aliança leva a prosperidade, vida, longevidade, bênção, e a desobediência leva a calamidade, morte, maldição. É um tema central em Deuteronômio e em boa parte do Antigo Testamento, né? Essa escolha constante entre ser fiel ou infiel à aliança e o que isso acarreta para a vida do povo. Uhum. Essa ideia da aliança realmente dá uma profundidade maior para essa escolha. E essa escolha fundamental pela vida, pela aliança, imagino que não se viva sozinho, né? Como é que isso funciona na prática, no dia a dia, nas relações com os outros? Isso talvez nos leve para a próxima leitura da carta a Filemon, versículos 1 a 21. A pergunta aqui é como devo viver? E o destaque é o versículo 6. Peço a Deus que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida por estarmos unidos com Cristo. Aqui o foco parece que muda, né? Sai daquela escolha coletiva de Israel e vai para a vivência da fé numa comunidade cristã específica. Fala de uma fé que une, uma fé compartilhada. E o interessante é que essa união na fé parece ser o caminho para algo maior, entender mais fundo as bênçãos que se recebem em Cristo. Isso me faz pensar, será que a profundidade da nossa experiência espiritual depende da qualidade da nossa conexão com os outros que têm a mesma fé? É exatamente o que o texto está sugerindo. Paulo, que tradicionalmente é o autor da carta, ele está orando para que essa comunhão de fé, koinonia em grego, de Filemon, se torne eficaz, ativa mesmo, sabe? No sentido de produzir um reconhecimento pleno, uma percepção profunda de todo o bem que eles já possuem em Cristo. Ou seja, a fé não é só um conjunto de crenças que cada um tem na sua cabeça. É uma realidade vivida em conjunto. E é nessa partilha, nessa união concreta com os outros, você a nós, que a riqueza do que significa estar unido com Cristo se revela de forma mais completa. Mas como é que essa compreensão mais profunda aparece na prática? É só um sentimento bom de pertencer ou tem coisa mais concreta aí? A oração associada lá no material fala em reconciliação. Excelente ponto. A carta Filemon inteira, que a gente não tem toda aqui, mas a gente conhece o contexto, trata justamente de uma situação bem concreta de reconciliação. É entre Filemon e o escravo dele que tinha fugido, Onésimo. Ah, certo. Não é só intelectual ou emocional. Ela tem que se traduzir em ações concretas. Amor, perdão, reconciliação dentro da comunidade. A oração do material pega isso bem, quando pede pela união da igreja, pelo fortalecimento da comunhão e pelo trabalho pela reconciliação como prova da força da tua graça. Então, viver as bênçãos de Cristo significa viver de forma reconciliada e amorosa com os irmãos na fé. A comunidade é onde a fé se aprofunda e onde a graça fica visível através das relações que são transformadas. Essa ligação entre entendimento espiritual e a prática do dia a dia na comunidade é muito forte mesmo. Mas essa vida de fé, mesmo em comunidade, parece ter umas exigências bem radicais, né? Pelo menos segundo a nossa última passagem. Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35. A pergunta é direita.
o que Jesus ensinou. E o versículo 27 é quase um soco no estômago. É pesado, né? É. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. Uau! Depois de falar de prazer lá no Salmo 1, de bênçãos na comunidade em Filemon, a gente chega nessa exigência que soa tão absoluta. Estar pronto para morrer como eu vou morrer. A oração no material usa a imagem mais conhecida, carregar minha cruz, que já virou quase clichê, né? Uhum. Mas lendo o versículo original de Lucas, a radicalidade não tem como escapar. Não parece ter espaço por um discipulado mais ou menos, sabe? Como é que a gente entende essa dureza toda? É, sem dúvida, uma das passagens mais desafiadoras dos evangelhos sobre o custo de seguir Jesus. No contexto, Jesus está falando para multidões que o seguiam, talvez com todo tipo de expectativa. Ele parece querer deixar bem claro, olha, me seguir não é um caminho de glória fácil aqui na Terra, exige um compromisso total, uma disposição de colocar o reino de Deus acima de tudo. De tudo mesmo. De tudo, inclusive da própria vida, dos laços mais queridos. Outros versículos ali perto, o 26 e o 33, deixam isso explícito. É uma linguagem hiperbólica, claro, para indicar a prioridade absoluta. Então, carregar a cruz aqui não é só sobre aguentar os perrengues da vida, como a gente às vezes usa a expressão. Então, carregar a cruz e seguir Jesus significava estar disposto a enfrentar oposição, sofrimento e até a morte por ser fiel a Ele e à mensagem dele. Nossa! É uma chamada para uma abnegação radical. A oração associada reflete isso, pedindo coragem para carregar minha cruz com fidelidade e a capacidade de renunciar ao que me afasta de ti. Essa renúncia não é um fim em si mesma, né? É um meio para viver e trabalhar para o teu reino, como a oração termina. O custo é alto, mas está ligado a um propósito maior. Essa passagem de Lucas funciona como um filtro, sabe? Contrasta muito com qualquer visão de religião que seja só confortável ou de conveniência. Faz sentido. É um chamado que exige uma reorganização total das prioridades da vida. Então tá, se a gente tentar agora amarrar essas pontas todas, Salmo, Deuteronômio, Filemon, Lucas. Que quadro geral que emerge dessas leituras juntas? O que tudo isso significa quando a gente lê em conjunto? Como olhar para um diamante, sabe? Com várias faces brilhando. Juntas, essas passagens parecem descrever diferentes dimensões que são essenciais na jornada de fé proposta por essa tradição. A gente viu a dimensão do deleite da sabedoria, que a gente busca na meditação pessoal, íntima, lá no Salmo 1. Certo. Vimos a dimensão da escolha fundamental e da aliança com suas consequências para a vida e para a história, em Deuteronômio 30. Exploramos a dimensão da comunidade como lugar de crescimento e onde a graça se manifesta, pela união e pela reconciliação, em Filemon. Sim. E confrontamos a dimensão do custo radical de seguir Jesus, que exige renúncia e disposição para o sacrifício, em Lucas 14. Parece que não dá para pegar só uma dessas partes e achar que entendeu tudo não, né? Exatamente. Elas se conectam. A escolha pela vida, lá em Deuteronômio, talvez seja o que motiva a pessoa a buscar com prazer a lei de Deus, no Salmo, e a se comprometer com a comunidade, em Filemon. Mesmo que isso signifique carregar a cruz, como diz Lucas. E a fé vivida em comunidade, em Filemon, pode ser o apoio que a pessoa precisa para encarar o custo de ser discípulo, em Lucas, e para se manter fiel à aliança de Deuteronômio. Tem uma tensão aí, uma dinâmica entre o que é profundamente pessoal, a meditação, a escolha de cada um, carregar a sua cruz, e o que é essencialmente comunitário, a fé que une o entendimento mútuo. A gente poderia até pensar numa certa progressão na intensidade do chamado, sabe? Começa com o convite ao prazer na sabedoria divina, passa pela decisão que define o rumo, floresce na vida compartilhada com outros e aí culmina na exigência máxima de entrega, todas necessárias, de uma relação com Deus que é, ao mesmo tempo, fonte de alegria profunda e de exigência radical. Uma visão com muitas facetas, de fato. Recapitulando então nosso percurso hoje,
A gente navegou por 4 visões que se complementam e às vezes até contrastam um pouco, tiradas dessas leituras bíblicas específicas para o dia 7 de setembro de 2025. Vimos o prazer que pode existir na meditação profunda da lei de Deus, lá no Salmo 1, Isso. a escolha crucial entre vida e morte, bênção e maldição, apresentada a Israel em Deuteronômio, Fundamental. a importância da comunhão, da fé compartilhada para aprofundar o entendimento das bênçãos em Filemon, Na prática, né? e, finalmente, o chamado desafiador de Jesus em Lucas para um discipulado radical simbolizado pelo carregar da cruz. Paz. Somente pela graça, somente pela